Você sente que chegou o momento de iniciar um ministério, mas ainda tem dúvidas sobre como começar de maneira correta e estruturada? Uma das perguntas mais comuns nesse processo é: quantas pessoas são, de fato, necessárias para abrir um ministério? Então, fica comigo nesse vídeo, pois vamos abordar esse tema de forma clara e objetiva, considerando aspectos práticos e legais que envolvem a formação de um ministério sério, responsável e alinhado com os princípios cristãos. Ministério, o que é e como o governo enxerga essa estrutura? Bom, se você lidera um ministério e já realiza cultos, arrecada ofertas ou tem atividades contínuas, é a hora de pensar na formalização, que de fato é obrigatória. Essa formalização traz segurança jurídica, proteção patrimonial e garante que a obra continue firme e em conformidade com a legislação. Primeiramente, é importante deixar claro que para o governo não existe diferença legal entre ministério, igreja ou congregação, pois toda atividade religiosa que mantém uma reunião de pessoas, que recebe dízimos e ofertas e que realiza pagamentos, está obrigada a possuir um CNPJ, enquadrado como organização religiosa. Dessa forma, para se regularizar, o Ministério Independente deve ser formalmente constituído através de um estatuto social registrado em cartório, de um CNPJ enquadrado como organização religiosa, pelo cumprimento de obrigações contábeis, fiscais e trabalhistas mensais. Portanto, o Ministério não registrado está, aos olhos do governo, atuando de maneira irregular. Número mínimo de pessoas para abrir um ministério. Para que o ministério seja reconhecido legalmente como uma organização religiosa, é necessário cumprir alguns requisitos legais. E o primeiro deles é a formação por um grupo mínimo de pessoas, denominado diretoria. Em resumo, a diretoria é o órgão responsável por administrar a igreja e representá-la perante o governo. Em princípio, não existe na legislação um número mínimo de pessoas para formar essa diretoria. E geralmente, o ministério começa na casa do pastor, que realiza cultos com a sua família e alguns poucos visitantes, que ainda não possuem maturidade cristã e compromisso com a igreja. Com isso, o pastor não consegue encontrar pessoas de confiança e com compromisso para compor a diretoria. Aqui no Contabilidade para Igrejas, nós realizamos mais de 2.000 processos de regularização em todo o Brasil. E boa parte das igrejas que regularizam conosco possuem apenas 2 ou 3 pessoas na diretoria. E quem são essas pessoas? Normalmente são os fundadores ou líderes do ministério. Eles devem ser maiores de 18 anos e capazes civilmente, e um deles deve ser o presidente, que será nomeado no estatuto e posteriormente indicado à Receita Federal como responsável legal pelo CNPJ. Em resumo, essas pessoas devem participar da reunião de fundação da igreja, assinar a ata de constituição e de eleição da diretoria e aprovar o estatuto social da igreja. Documentação necessária para abrir um ministério. Para registrar o seu ministério em cartório, você vai precisar do estatuto social e da ata de fundação com a participação dos fundadores. Estatuto social. O estatuto social é o documento que define a identidade e as regras do ministério. Ele deve conter de forma clara e detalhada: primeiro, o nome oficial do ministério e o endereço da sede, a finalidade religiosa, a estrutura administrativa, que geralmente é composta por diretoria, conselhos, entre outros, as regras de entrada e saída de membros da igreja, procedimentos para reuniões, eleições e alterações no estatuto, e disposições sobre patrimônio, dissolução e prestação de contas da igreja. Ata de fundação. A ata de fundação é o documento que relata a primeira reunião do grupo fundador e declara oficialmente o nascimento do ministério. E ela deve conter a data, hora e local da Assembleia de Fundação, dados dos fundadores presentes, aprovação do Estatuto Social, eleição da primeira diretoria e a assinatura dos fundadores. Como uma assessoria contábil especializada pode ajudar na fundação do ministério? Ao fundar um ministério com o objetivo de se tornar uma organização religiosa reconhecida legalmente, muitos líderes se deparam com dúvidas legais e burocráticas.
É nesse ponto que entra a contabilidade especializada, com o apoio técnico e seguro em cada etapa do processo. Orientação sobre o número correto de fundadores e composição da diretoria. Com base em nossa experiência, sempre orientamos sobre o mínimo legal de fundadores exigido, que geralmente são 2 ou 3 pessoas, conforme exigido por cada cartório de cada cidade. O ideal, principalmente para pequenas igrejas, é que seja o menor número possível de pessoas, pois quanto mais pessoas formarem a diretoria, maior é a possibilidade de alguém precisar sair, o que geram 3 problemas. Primeiro, o custo de registro da ata, que deve ser pago lá no cartório. Segundo, será necessário encontrar uma pessoa com capacidade técnica, disponibilidade de tempo e maturidade cristã para assumir o cargo vago, o que nem sempre é uma tarefa simples. Terceiro, em casos mais extremos, pode ser necessário que a pessoa que está de saída assine a ata, validando a sua própria saída, o que geralmente é um problema, pois é muito comum que quem está de saída não está mais comprometido com o ministério. Elaboração e validação do estatuto e ata de fundação. Bem, uma assessoria especializada atua na elaboração do estatuto social e a ata de fundação conforme as exigências da lei. Isso evita erros que podem causar indeferimento do registro ou problemas futuros com a Receita Federal, bancos ou até mesmo a prefeitura da sua cidade. E é por isso que aqui, no Contabilidade para Igrejas, nós sempre realizamos a elaboração de um estatuto social personalizado, de acordo com a visão ministerial dada pelo pastor, ao invés de usar modelos de estatutos de outras igrejas. Registro em cartório e abertura de CNPJ. Antes de realizar o registro em cartório, é necessário realizar a liberação do nome e do endereço da igreja, que é feito por um contador. Em seguida, já com a liberação do nome e do endereço, você deverá realizar o registro do estatuto e da ata de fundação no cartório aí na sua cidade. E após o registro em cartório, realizar a emissão do CNPJ junto à Receita Federal. Cumprimento das obrigações fiscais e contábeis. Mesmo com a imunidade tributária, uma organização religiosa tem obrigações contábeis e fiscais a cumprir, como, por exemplo, controle de doações e despesas, elaboração de relatórios contábeis, entrega de declarações como DCTF Web, SF, E-Social e entre outros. Por isso, a contratação da assessoria contábil especializada é necessária para organizar tudo isso e manter o ministério regularizado mês a mês. Fundar um ministério vai além da visão espiritual, exige responsabilidade legal e organização. Ter uma contabilidade especializada ao seu lado, desde o início, é o caminho mais seguro para abrir, legalizar e manter o seu ministério dentro da lei, e pronto para crescer com tranquilidade. Então, se você está iniciando um ministério ou já lidera uma obra que precisa ser formalizada, entre em contato conosco. Nossa equipe é especializada em contabilidade para igrejas e pode te ajudar em todas as etapas, da fundação do ministério às obrigações contábeis mensais. E se você gostou desse vídeo, eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar ele com seus amigos pastores, para que possamos alcançar e regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado!